Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês todos que estão nos ouvindo, eu quero convidar vocês para que vocês abram as suas Bíblias. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. É uma passagem extremamente complicada da Bíblia Sagrada, e eu quero nesta manhã, junto com vocês, esclarecer isto tudo aqui, né? Para que você tenha uma visão clara da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20. Você tem a Bíblia? O meu convite é, abra a sua Bíblia, leia junto comigo, né? Se você não puder ler, eu convido você, queridíssimo irmão, queridíssima irmã, a ouvir. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Olha, na verdade, eu vou ler o 18, 19 e 20, tá? Para ficar mais fácil para você entender. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 e 20. Isso. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Pois é, meus irmãos, quantas coisas a gente ouve a respeito desta passagem, né? Quanta coisa arada a gente ouve. Um fala isso, outro fala aquilo, outro diz que Jesus foi lá no inferno e pregou para aqueles que estavam mortos, para os demônios. São muitas teorias a respeito desta passagem bíblica. Por que teorias? Ora, porque as pessoas falam fundamentados naquilo que elas entendem, e nem sempre o que elas entendem é a verdade. E eu quero que você, nesta manhã de quinta-feira, tenha um entendimento bíblico bom desta passagem, né? Jesus morreu na cruz por nós, isso não tem nenhuma dúvida. Ele morreu, quando a gente diz que Jesus morreu, morreu na carne. O corpo de Jesus morreu, sucumbiu na cruz. Porque é isso que acontece com o nosso corpo. Quando ferido, e a ferida gera uma doença, e a doença gera a morte. Mas o que morre, na verdade, é isso aqui que você vê, essas coisas aqui que morrem. A carne morre. Por causa disso que diz, né? Morto
sim, na carne, mas vivo no Espírito. Isso não é só com Jesus. Todo mundo que morre, morre na carne, mas está vivo no Espírito. Então deixa eu, neste meu caminho de buscar explicar para todo mundo entender, quando você vai num velório, tem lá uma pessoa que partiu, que faleceu, né? O que está ali sendo velado não é a pessoa, é o corpo da pessoa. Eu não sou esse corpo aqui. Eu sou muito mais que esse corpo. Você não é esse corpo que muitas vezes você valoriza tanto. Eu não estou dizendo que não se deve valorizar o corpo, porque enquanto nós estamos vivos, ele é templo do Espírito Santo, mas a partir do momento que nós morremos, esse templo está desfeito, esse templo desmoronou, entendeu? Então, você pode valorizar o seu corpo, deve valorizar, mas no sentido, na direção de tratar dele. Não é porque o corpo vai morrer mesmo, então vamos deixar, não, vamos bagunçar com tudo, não. O corpo precisa ser cuidado. Enquanto nós estamos vivos, nós vivemos dentro dele. Ele é aquilo que nos dá vida aqui na terra, é o corpo. Então você pode cuidar. Pastor, então eu posso passar maquiagem? A mulher, né? Maquiagem normalmente é uma coisa das mulheres, das irmãs. Pode, claro, não há problema nenhum, né? Existem relatos históricos de que as mulheres judias da época de Jesus, anterior a Jesus, se maquiavam, né? Se cuidavam. Os egípcios tinham a maquiagem como ponto também. Não tem problema você passar uma sombra, cuidar da sobrancelha, passar um batom, não tem problema nenhum. Um perfume, como é gostoso gente perfumada, né? Mas olha, agora uma opinião pessoal, perfume bom, né, gente? Que tem uns perfumes aí que é preferível o cheiro de suor, né? Que são ruins demais. Mas aí é um detalhe. Então você deve cuidar do seu corpo. O meu irmão, o homem, deve cuidar do corpo, né? Não ficar largado, enfim. Mas é o corpo que vai morrer. E quando Jesus morre, é o corpo dele que morre. Não é Jesus que morre. A gente costuma generalizar. Morreu o corpo. Mas Jesus estava vivo. E isso é muito claro aqui, olha. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Né? Morto sim, na carne, mas vivo, vivificado no Espírito. Então é isso, é exatamente isso. E esta passagem, a partir do versículo 19, ela é cheia de controvérsias, né? Por quê? Porque tem gente que entende de um jeito, tem gente que entende de outro. E vamos buscar entender, no contexto bíblico, por causa disso que é bom, que é muito bom você estar com sua Bíblia aberta, porque aí você pode acompanhar o que eu estou falando, né? Primeiro, se desarma, tira as pedras aí na mão. Eu sei que tem gente que gosta de ouvir para achar defeito no que eu falo, e vão achar mesmo, porque eu não sou perfeito, né? Mas eu procuro sempre
e passar as informações do contexto bíblico. Então, se você está com sua Bíblia na mão, você vai ver que estes espíritos em prisão, né, não são os demônios, como muitos dizem. Dizem porque acreditam assim, né? E você vai ler que esses espíritos em prisão, que são espíritos de pessoas que não estavam mais vivas, né? São pessoas que morreram e que não deram ouvidos à verdade. Jesus não foi lá para salvar essa. Agora eu vou lá, eu vou lá porque eu estou na mesma condição que eles e vou salvar estas pessoas. Não, Jesus foi lá aonde esses espíritos estão ainda em prisão, não estavam, ainda estão, olha, continuam lá em prisão, para dizer tudo aquilo que vocês ouviram era verdade, vocês não deram ouvidos à verdade. Foi lá pregar que Ele era a salvação. Estes espíritos foram aquelas pessoas da época de Noé. E você vai ler a partir do versículo 20, que o contexto fala de Noé. O contexto não fala de demônios, não fala de Noé. Leia aí para você ver, quer ver? Olha só. Os quais no outro tempo, espíritos, o final do versículo 19, eu quero que você entenda bem o que é contexto, né? Contexto é a ideia daquilo que está escrito. Versículo 19, no qual quer dizer, Jesus no Espírito, porque o final do versículo 18 fala que ele está vivificado no Espírito, aí tem uma vírgula escrito, no qual, quer dizer, no Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Versículo 20, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Então, eram as pessoas, esses espíritos, na verdade, eram as pessoas da época de Noé, né, que ouviram Noé falar do dilúvio que viria, do julgamento de Deus sobre a face da terra. Noé pregou tudo isso. Ouviram a advertência da parte de Noé, ouviram a promessa de salvação, que somente seria possível através daquela arca que Noé construía. Mas rejeitaram a verdade. Preferiram ficar com a sua verdade. Rejeitaram a mensagem de Noé de salvação e se afogaram no dilúvio. São estas pessoas. Jesus foi lá para dizer, olha, tudo que vocês ouviram era verdade. E sabe por que eu estou aqui? Jesus falando. Porque daqui para frente eu serei a arca para a salvação. Noé anunciou para vocês que só se salvariam os que estivessem dentro da arca. Vocês não quiseram entrar. Por causa disso vocês estão em prisão. Daqui para frente a arca sou eu. Eu vou representar a arca. Só aqueles que estiverem em mim é que serão salvos. Estes são os espíritos em prisão.
ouviram da parte de Noé, mas não quiseram saber. Quiseram continuar vivendo sua vida. E estão lá e vão ficar lá em prisão até o julgamento final. Eles estão num lugar, não é o inferno que eles estão. Eles não estão no inferno. Quer dizer, eu já expliquei isso, que inferno, numa maneira geral, né, pode ser considerado, mas o lago de fogo e enxofre só será inaugurado pelo diabo, né, e seus demônios lá no livro do Apocalipse. Eles estão num lugar que se identifica como Hades. Então já é um lugar de sofrimento, entendeu? Então, quem eram os espíritos em prisão? Ou quem são os espíritos em prisão? São as pessoas da época de Noé que ouviram da boca de Noé sobre o dilúvio, sobre a salvação, mas não deram bola. Noé falou para quem? Para a família dele só. E muitas vezes a gente nem consegue falar para a nossa família, né? Hoje existe uma maneira de viver que a maioria vence, não é verdade? Ah, eu fui voto vencido. Eu muitas vezes sou voto vencido em alguns lugares. Não posso fazer nada. Mas você vê que nem sempre a maioria está certa, né? Ainda existem cristãos que usam esta frase absurda: a voz do povo é a voz de Deus. Não é verdade. Nunca a voz do povo é a voz de Deus. Mas de maneira nenhuma. Pode ser que num caso ou outro, por uma questão de coerência, se iguale a voz de Deus, mas de uma maneira geral, a voz do povo não é a voz de Deus. De uma maneira geral, meu irmão, minha irmã, a maioria não está certa, de uma maneira geral. E a gente encontra isto na Bíblia. Você vê que Noé pregou para muitas pessoas. Muita gente ouviu Noé, ouvia de pessoas que ouviram Noé, né? Quando diz Noé pregou, não quer dizer que ele propriamente pregou, mas algumas pessoas ouviram e foram falar: tá vendo, olha, tem aquele sujeito lá, né? Sabe aquele meio doido lá que está construindo uma arca, diz que vai inundar tudo e vai morrer todo mundo que não estiver na arca, você acha? Então um foi falando para o outro. Isso quer dizer Noé pregou, entende? Não quer dizer que Noé falou com cada uma das pessoas, mas as pessoas que ouviram Noé falavam para outras pessoas e riram de Noé, zombaram de Noé. Somente 8 pessoas acreditaram em Noé. Do povo da época, somente 8 pessoas estavam certas. E a gente se esquece disso. A maioria vence. A maioria vence, mas isso não quer dizer que a maioria está certa, né? Por exemplo, a maioria hoje prega este falso evangelho. É a maioria mesmo. E eu sempre digo, salvo raríssimas exceções. Mas isso não quer dizer que eles estão certos. Não, mas como é que não estão certos? A igreja está lotada. Mas a igreja cheia não quer dizer que a igreja está pregando o evangelho. Aliás, quando a igreja está muito cheia, é sinal de que ela não prega o evangelho. Não é uma questão de você concordar comigo ou discordar, é uma questão de você raciocinar sobre o que eu estou falando. E que o que eu estou falando está escrito na Bíblia.
Somente 8, olha, a gente não sabe quantas pessoas morreram no dilúvio, mas foi a população mundial da época, porque o dilúvio foi mundial. O dilúvio não foi só na região lá de Noé, foi um dilúvio no mundo. É assim que eu creio, porque é assim que a Bíblia diz. Tem alguns que acham que não, foi só naquela região. O dilúvio foi mundial. Né? E só 8 pessoas acreditaram. A maioria não acreditou, a maioria continuou com as suas crenças, com a sua maneira de viver, com a sua maneira de entender, zombando de Noé. 8 pessoas, e da família dele ainda, não foram pessoas, amigos, vizinhos, não, foi a família que acreditou. E hoje, nem a família acredita. Né? Em muitos casos, a família não crê. Porque, irmão, irmã, a fé cristã é o caminho certo. Agora, se a fé cristã é o caminho certo, por que existem então tão poucos cristãos verdadeiros? Porque apresentaram para as pessoas uma outra fé mais simples, mais fácil, mais convidativa, lucrativa, porque a fé não é lucrativa. Fé com resultado, não existe isso. Isso não é bíblico, isso é absurdo, fé com resultado. A fé tem que ter resultado. Não está na Bíblia isso. E você vê que, para mim, particularmente, não há dúvida contextual de que está se referindo às pessoas que morreram no dilúvio, porque na sequência começa a falar de Noé, né? Aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, figurando o batismo. Agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência, quer dizer o quê? Não é o batismo que salva, não é o batismo que nos limpa dos pecados, mas o batismo nos dá uma consciência, a pessoa, para se batizar, ela tem que entender que aquilo que ela está fazendo, ela está buscando ser igual a Cristo. Quando ela é submergida, ela morre. E como Cristo ressuscitou, ela também é puxada para cima, como se estivesse ressuscitando. E ela propaga publicamente a fé dela em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, igreja cheia, oh, nossa, igreja cheia, eu fico preocupado. Nos dias de hoje, igreja cheia, não sei não, hein? Né? Prega facilidade. Prega, por exemplo, esse final de semana que vai vir, as igrejas vão estar cheias. Por quê? É Dia das Mães. E todas as igrejas, para atrair, vão fazer a festinha do Dia das Mães. Né? Quer dizer, as igrejas já aderiram às coisas do mundo. Mas então, você está me dizendo que é errado comemorar o Dia das Mães? Eu não estou dizendo para você que é errado. Eu só estou dizendo que a igreja não é lugar disso. A igreja não é lugar para a gente comemorar Dia das Mães, Dia dos Pais,
festa junina. A igreja é um lugar para a gente comemorar Cristo. Não mãe, não pai, não avô, não criança. Cristo. A igreja é um lugar, no sentido de santo, porque quando lá nós vamos para cultuar o santo dos santos, aquele que é santo e aquele que quer que sejamos santos também, porque Ele é santo, que é o nosso Deus. Então não é que a igreja não é lugar disso. Existem determinadas... Do que a igreja é lugar? De culto a Deus. Mas como de uma maneira geral não se cultua a Deus nas igrejas, então se faz Dia das Mães, Dia das Crianças, se faz cantina nas igrejas, bazar, bingo, rifa. A igreja não é um lugar disso. A igreja é um lugar onde nós vamos prestar um culto a Deus. Então, esse final de semana a igreja vai estar... As igrejas vão estar bombando de gente, como falam, né? Porque vai dar uma rosa para a mamãe, um lacinho, um mimo. Mas a igreja não é lugar disso. As pessoas confundem as coisas. Elas colocam a emoção na frente de tudo. E isso é extremamente preocupante. Porque cristianismo não é emocional. Cristianismo é espiritual. Cristo não foi na divisão de espírito, alma e corpo. Cristo não foi na sua alma pregar para os espíritos em prisão. Ele foi no seu espírito. Porque a alma são as emoções, não o espírito. O espírito é a verdade. Então ele foi porque ele é a própria verdade. Então você, meu irmão, minha irmã, precisa entender que não é porque tem muita gente que é bom. Igreja não é restaurante, né? Não dá para a gente comparar as coisas santas como o Senhor Deus, a igreja, a salvação, as bênçãos. Não dá para comparar com as coisas deste mundo. Não tem jeito. Tem como a gente comparar abacaxi com uma barra de alumínio? Não tem. O pastor endoidou, não. Porque é isso que as pessoas fazem. Elas comparam as coisas santas com as coisas deste mundo. E isto é induzir você a acreditar nas bobagens que elas falam. Continuamos, infelizmente, do jeito que Enéas, né, escreveu. Meu povo, se eu não me engano, né, perece por falta de conhecimento. Continua. Eu estou falando aqui, daqui a pouco uma pessoa dá um grito aí, foi esquecido tudo que eu falei, fica valendo o grito. Eu estou falando aqui, daqui a pouco uma pessoa qualquer vem com uma proposta atraente, porque sempre são propostas atraentes, né? Mas primeiro você tem que fazer para ele, para depois
diz ele, a promessa acontecer. As pessoas esquecem a verdade. Existem espíritos em prisão. Desde lá de trás, essa gente, porque são pessoas, né? Não são seres humanos, mas são pessoas. Espíritos são pessoas. Porque o que é uma pessoa? Não é um negócio que você toca. Uma pessoa é uma personalidade. A palavra pessoa vem de personalidade. Satanás é uma pessoa. Não é porque você pode tocá-lo, não. Então, existem espíritos em prisão e existem pessoas morrendo que estão indo para a prisão. E é isso que o Evangelho diz que nós precisamos fazer, alertar estas pessoas que estão vivas, porque depois que morreram não adianta mais. Não pensa que Cristo foi lá pregar, olha, eu vim, viu, tá vendo? Agora se vocês acreditarem em mim, vocês estão salvos. Não tem segunda chance, porque a Bíblia diz que não tem. A chance de salvação é aqui. Então, o que nós temos que fazer? Não é levar esta falsidade que este bando de mercenários levam todo dia, toda hora. Nós temos que levar a salvação. Nós temos que aumentar o número de pessoas que vão para a glória e buscar a todo custo reduzir o número de pessoas que vão para a prisão. Não tem aqui os espíritos em prisão? Não é a prisão das cadeias aqui. É a prisão do sofrimento espiritual. Então, quando eu digo aqui que a função da igreja não é dar a cesta básica, não é tirar não sei o que da rua, essas bobagens aí, fazer bazar, não é a função da igreja. A igreja não foi criada para isso. Isso os homens vão colocando. Nem sempre a maioria, aliás, quase sempre a maioria não está certa. Olha aqui, de uma população mundial da época de Noé, só 8 estavam certos. Não é porque é bonitinho, não é porque mexe com o seu emocional que está certo. O cristão tem que saber separar a emoção da razão cristã. Chega uma hora que a emoção está atrapalhando. Espera um pouco, fica de lado aí. Agora é a minha razão cristã que tem que entrar. Nós temos que ter esse discernimento daquilo que provém de Deus e daquilo que provém da mentira. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem esse discernimento, que é o dom bíblico, o dom do Espírito Santo, chamado de discernimento de espíritos, que alguns acham que é ver diabo, ver pombagira, essas coisas. Não é isso. O discernimento de espírito é você discernir, você conseguir compreender se aquilo provém do Espírito Santo ou se provém de outros espíritos. Então chega uma hora que nós temos que ter consciência do que nós estamos fazendo, mesmo que ninguém queira ouvir, mesmo que ninguém queira seguir. Nós não temos que fazer as coisas para os outros gostarem, nem para os outros nos seguirem. Nós temos que fazer a coisa para agradar a Cristo, porque Ele é o nosso mestre. Porque Ele, e somente Ele, pode salvar. Santo nenhum salva. Salva? Não. A mãe de alguém pode salvar alguém? Não.
O pastor pode salvar alguém? Não. Só Cristo. E é a Ele que nós temos que seguir. Que isso fique, né? Porque muitas vozes estão por aí. Muitas vozes. Eu gosto de usar esse termo. Muito bico doce. Muito bico doce. Não vou te falar. Mas não se esqueça, quando você ouvir um bico doce, raposão, não se esqueça que na época do dilúvio, só 8 pessoas estavam certas. A maioria estava errada. Amado Deus, querido e poderoso Senhor da glória, nós te engrandecemos, Senhor. Bendizemos o Senhor na beleza da sua santidade, por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos ensinado, nos explicado, nos orientado. O Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado a direção. Muitas vezes, Senhor, nós somos fracos e não seguimos a direção do Senhor porque a gente cai, Senhor, na lábia, na conversa, nas palavras fáceis e de promessas vãs. Ajuda os meus irmãos e irmãs, Senhor, a serem santos como o Senhor é santo, a separarem, Senhor, as coisas santas das coisas profanas. Ajuda-nos, ó Pai querido, a sermos ou a buscarmos a fidelidade a cada dia para com o Senhor. Não é fidelidade financeira, material, é fidelidade espiritual. É fidelidade de querer seguir o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus Todo-Poderoso. Continua falando comigo, me guiando, me orientando nesses momentos. Fica conosco, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de toda forma que o mal se apresenta. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Amém.